No programa de hoje eu quero falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como se dá a blasfêmia contra o Espírito Santo? Te convido para que você sente aí. Olá amigos, Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Pastor José Maria mais uma vez com vocês no nosso programa Fazendo a Obra com Excelência. Muito obrigado a você que manda para nós um feedback dizendo quanto as mensagens têm lhe ajudado. Fico extremamente feliz em saber que de alguma forma Deus tem nos usado para ajudar você. E vamos fazer com que a nossa rede social seja um canal de bênção para a vida de todas as pessoas que têm estado conosco durante esse tempo. E que você possa também compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam a mensagem através da nossa pregação da Palavra de Deus. Não deixe de se inscrever no canal. Nós estamos preparando uma surpresa que vai ser muito legal. Daqui a pouco, daqui mais umas semanas, eu falo com você sobre essa grande surpresa. Olha só, você vai lá, assim onde está escrito subscrever, aí você subscreve no canal e do lado ali tem o sininho, que é o famoso sininho que você ativa para que quando nós postarmos uma mensagem nova, você possa saber. É muito simples, às vezes não é só você dar um like ou curtir o vídeo. Estou falando de se inscrever. Vai lá no canal, está escrito lá, subscrever, ali você clica e do lado tem um sininho, você marca o sininho toda vez que postarmos uma mensagem nova, você será notificado. Vamos trabalhar para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Se você puder pedir aos seus amigos também para se inscrever no canal, é bom que mais pessoas possam estar conosco. E o Brasil está conhecendo o Senhor Jesus Cristo e amando as coisas de Deus e aprendendo a fazer a obra com excelência. É claro que nós temos muitas outras pessoas realizando uma grande obra para Deus, fazendo um trabalho muito bonito e, claro, queremos estar entre aqueles que fazem a obra de Deus com excelência. Você há de convir comigo que existem muitas pessoas dando um péssimo testemunho ao Evangelho, que se dependesse delas, jamais, talvez você estaria em Cristo, se dependesse do testemunho de algumas pessoas. Mas só que nós não podemos ficar olhando para esses testemunhos ruins, porque desde o princípio, desde o tempo de Jesus, já haviam pessoas causando escândalos no reino de Deus. O que nós temos que fazer? Olhar para Cristo e aprender a selecionar, separar, ver o que é e o que não é de Deus. No programa de hoje eu quero falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu sei que nestes últimos dias, ou pelo menos nos últimos 3 programas falando sobre o Espírito Santo, nós já vimos a importância da pessoa do Espírito Santo. Se você ainda não viu, volte no 3º último programa, no antepenúltimo programa para cá, que você vai aprender muitas coisas interessantes. Falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos também sobre o batismo no Espírito Santo, como ocorre o batismo no Espírito Santo, e hoje vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não são poucas as pessoas que nos perguntam dizendo: pastor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Que o Senhor Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 12, bem no finalzinho do versículo de número 31, Mateus capítulo 12, versículo 31, olha como é sério a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou ler para vocês, diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. É a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Como se dá a blasfêmia contra o Espírito Santo? Te convido para que você sente aí, pega a caneta, o papel para anotar algumas informações que eu vou lhes passar e
Você pode compartilhar com outras pessoas, e a facilidade do vídeo está aqui postado no canal do YouTube, que você pode ouvir várias vezes até que você entenda completamente tudo que foi dito. Muito bem. Por que Jesus falou da blasfêmia contra o Espírito Santo? Claro, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Pai criou, o Filho santificou, o Espírito Santo, o Filho salvou, redimiu dos pecados, e o Espírito Santo veio para santificar. Muito bem. O Espírito Santo é aquele que trabalha em nós, operando em nós a obra da salvação. Agora, quando é que se caracteriza uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí nós temos que entender o contexto para a gente entender o que é que aconteceu quando Jesus falou essas palavras. Se nós lermos o contexto do texto de Mateus capítulo 12, você vai perceber que Jesus expulsa um demônio de um rapaz que estava possuído, possesso, e os fariseus da época chegaram e começaram a falar que Jesus expulsava os demônios pelo poder dos demônios. Note isso. Se a gente vê aqui, desde o versículo de número 22, você vai perceber que Jesus expulsa o demônio de um cidadão que era cego e mudo, e os fariseus começaram a dizer que ele expulsava demônio pelo poder do demônio. Então foi quando Jesus proferiu essas palavras, dizendo que falando contra ele, ou ainda contra Deus, seria perdoado. Agora, falar contra o Espírito Santo não teria perdão. Muito bem. O que vem a ser então a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque às vezes você fica achando que você blasfemou, né? Eu já conheci pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho medo de falar em línguas. De repente eu estou falando em língua, vai que eu esteja blasfemando contra o Espírito Santo. Pastor, eu tenho medo de participar de certos movimentos espirituais, porque eu tenho medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo. O que vem a ser de fato então a blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha, preste atenção. Blasfemar contra o Espírito Santo significa atribuir ao diabo o que Deus está fazendo. Vou repetir, tome nota. Blasfemar contra o Espírito Santo significa atribuir ao diabo o que Deus está fazendo. Ou seja, por que Jesus falou da blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque Deus estava libertando pessoas das garras do inimigo, e os fariseus diziam que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder do demônio, quando na verdade Jesus estava fazendo pelo poder do Espírito Santo. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo o que Deus está fazendo. Então, qual é o cuidado que eu devo ter para não blasfemar contra o Espírito Santo? Então, eu vou lhe explicar. Você sabe que nós vivemos no Estado democrático de direito. Você sabe que nós temos a liberdade de expressão, podemos falar o que quisermos e assim sucessivamente, desde que resguarde o direito das pessoas, né? Sendo responsável, né? Pelo caso ofenda alguém, eu tenho que ser responsável por essas palavras. Vivemos num país onde a liberdade é completa, né? Liberdade de expressão e etc. Então, muitas vezes, aquilo que nós não gostamos, nós temos a tendência de criticar. Por exemplo, se aquela igreja não trabalha na mesma linha que você trabalha, às vezes você a critica. Aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã, aqueles jovens, se eles não estão fazendo o trabalho do jeito que você acha que deveria fazer, do jeito da sua visão, de repente você critica. Aí que está o grave erro de repente a gente blasfemar contra o Espírito Santo. Porque eu não sei se Deus está operando lá. Vai que Deus esteja. Então, qual é a minha prevenção? É não falar mal. Se eu não entendo, eu digo: Deus, o Senhor sabe? Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de dar uns exemplos um pouco exagerados para você entender. Tá, vamos exagerar então para entendermos. Vamos dizer que no caminho da sua casa para o trabalho existe uma igreja chamada Igreja do Amor a Todos. Um exemplo. Tá? Esse pessoal, estou dando um exemplo, tá? Não sei nem se existe essa igreja. A Igreja do Amor a Todos, eles têm um costume diferente. Eles só oram deitados em cima do altar.
é que o pastor achou que devia deitar os 24 anciões, né? E ele achou que assim deveria orar. Então ele coloca todo mundo deitado em cima do altar, de bruço, e todo mundo ora ali daquele jeito. Tá? É um jeito diferente, né, de nós, porque nós oramos ou em pé, sentado, ou ajoelhados, etc. Mas esses só oram deitado em cima do altar. Então você passa todos os dias e vê aquele pessoal deitado em cima do altar, não conhecendo profundamente o costume deles. Você passa e diz, olha, deve estar tudo endemoniado, isso é coisa do diabo, essa igreja é do diabo. Ou seja, vai que não seja, e se não for, você pode estar julgando. Isso caracteriza uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque você não sabe o que está ali. Talvez o entendimento daquele pastor, coitado, ele entendeu que tinha que orar daquele jeito. E ele está servindo a Deus, só que de uma maneira diferente. Então, se eu julgo, se eu falo mal contra aquele movimento, né, eu posso estar blasfemando contra o Espírito Santo. Tá? Aquilo que eu suponho. Não aquilo que a Bíblia me diz. É diferente, por exemplo, aí eu tenho do outro lado da rua a igreja tal. E de repente, os frutos daqueles irmãos não são bons. Eles compram e não pagam, eles falam que estão cheios do Espírito Santo, mas na verdade eles dão um péssimo testemunho na vizinhança. Bom, aí eu tenho a palavra que os julga, aí a palavra vai dizer, pelos frutos se conhece a árvore, né? Então não é isso que eu estou dizendo na questão de repente você não entende o que está acontecendo no movimento ou na vida de alguém e você os chama de endemoniados, de demônio, e estão sendo usados pelo demônio, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Né? Se você tiver que falar, ou você fale à luz da palavra, né? Olha, não dá para dizer que são de Deus, porque olha os frutos, aí eu posso julgar, a palavra me dá essa garantia, quando eu olho os frutos. Agora, se eu não estou vendo os frutos, ou nem sei se tem frutos, eu estou olhando de longe, eu não sei o que está acontecendo, e eu digo que aquilo é do diabo, aí eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Você talvez me diz, pastor, mas eu já fiz isso. Tá, mas você não tinha o entendimento. Entende? Então, Atos 16:30, é isso? Que diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Você era ignorante neste assunto, você não sabia. Agora você sabe, tenho certeza que você vai tomar mais cuidado ao falar alguma coisa. Tá certo? Então, era isso que eu queria hoje comentar com vocês sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, em síntese, a blasfêmia contra o Espírito Santo é caracterizada por atribuir ao diabo o que Deus está fazendo. Tá certo? É a mesma coisa, vamos dizer, a pessoa ligou de repente no canal pela primeira vez, está me vendo aqui e fala, isso aí é o pastor do diabo, tudo que ele está falando aí é do Satanás. Quer dizer, ela pode estar blasfemando, porque Deus sabe quão sincero estou aqui sendo e com sinceridade eu faço os programas, entenderam? Então, é diferente quando eu vejo os frutos e eu julgo pelos frutos. Eu posso julgar pelos frutos. Agora, se eu não vi os frutos, se eu apenas vi acontecer, mas não tenho certeza, é melhor a gente deixar nas mãos de Deus. Falar, Deus, o Senhor sabe. O Senhor é dono de tudo e o juízo pertence ao Senhor. Tá bom? Espero ter lhe ajudado, tirado aí, quem sabe, um peso das suas costas sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente volta na próxima semana. Eu quero falar sobre os dons e os frutos. Também serão muito importantes você aprender a julgar a pessoa pelos seus frutos. Conhecer cada um pelos frutos. Que Deus abençoe. Se gostou, compartilhe com os amigos e não esqueça de se subscrever no canal. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.